Eu sou o Geraldo Bradobeck, da GBCAD. Vou mostrar nesse vídeo a diferença entre o objeto modelador e a poligonal de corte do Arctiv 3D. O objeto modelador pode ser criado através das Tool Palettes do Arctiv 3D na paleta de objetos. Selecionando o objeto modelador, será criado um volume. A seguir o comando pergunta que tipo de volume é. Vou criar um volume prismático. Informar um canto aqui e dar uma escala em X, Y e Z para criar um prisma. Esse objeto recém-criado é um volume do tipo caixa e ele tem uma peculiaridade. Esse objeto não gera 2D. Aqui nas propriedades do estilo está especificado isso. A outra característica dele é que ele é transparente. Então ele não vai aparecer nas renderizações. Se eu mover esse objeto próximo dessas paredes aqui, ele não faz nenhuma operação nas paredes. As paredes continuam iguais. Mas se eu selecionar as duas paredes e com o botão direito for no menu de modelador e pedir para associar, eu escolho agora que eu desejo fazer uma operação de subtração. Eu vou remover a forma do modelador dos objetos selecionados. Escolho subtrair e seleciono o modelador. O modelador fez uma operação de subtração na forma das paredes. No Arctiv 3D, essa relação entre o modelador e os objetos modelados continua ativa. Se eu modifico o modelador, os objetos modelados mudam junto. Então eu posso, por exemplo, alterar a cota de base desse modelador. Posso movimentar ele na altura. Ele vai estar sempre relacionado com as paredes. Para desligar o modelador, nós temos um layer específico, caso você não queira mais enxergar, que é esse layer ArcMod AUX 3D. Desligando o layer, o modelador não aparece mais. E caso vocês necessitem manipular esse modelador em uma planta baixa, por exemplo, aqui onde as paredes aparecem em planta, vocês podem temporariamente ir nas propriedades do modelador e pedir para ele gerar a vista 2D. Ele passa a aparecer em planta baixa, sendo que você pode selecionar ele em planta e fazer as modificações. Quando não deseja que ele gere planta baixa, seleciona de novo, vai nas propriedades do estilo e desliga gerar vista 2D. Certo? Isso então é um modelador, é um objeto que fica associado a outros e fazendo a sua modelagem. Agora vamos ver o que é uma poligonal de corte. A poligonal de corte será feita nessa outra parede aqui. Nós vamos criar a poligonal de corte nessa vista de frente, nessa elevação. A linha de corte está aqui, enxergando nesse sentido. Então, se eu pedir o comando de subtração, subtrair, e seleciono uma parede em vista, ele vai permitir que eu desenhe uma polyline que será usada para fazer um recorte nessa parede. O comando avisa que foi criada uma poligonal de corte no objeto. Ela pode ser modificada digitando-se EC. A poligonal de corte é um objeto que fica vinculado ao objeto que recebeu essa poligonal. E se a gente movimenta o objeto, a poligonal de corte vai junto. Enquanto que o modelador não. Se eu movimento um objeto, o modelador vai continuar na mesma posição e refaz essa modelagem. A poligonal de corte sempre acompanha o objeto onde ela foi criada. Como é que eu altero essa poligonal de corte? Eu seleciono o objeto, existe um menu para isso.
está dentro de cortar, dividir, unir, você seleciona editar poligonal de corte, ou digita EC. A poligonal de corte vai aparecer somente em 3D. Você pode editar essa poligonal em 3D, a cada alteração que faz, ele mostra o resultado no objeto. Quando as alterações foram finalizadas, você digita EC novamente e finaliza a edição da poligonal de corte.